Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre bexiga hiperativa, bexiga neurogênica, hiperatividade do detrusor e bexiga hipoativa. Se alguma dessas coisas te chamou a atenção e você quer entender um pouco mais, segue a gente aí até o final do vídeo. E esse é um vídeo que eu já estava devendo há um tempo, pelo número de perguntas que sempre tem relacionado a todos esses temas que eu falei. Então, esse vídeo demorou um pouquinho para sair, mas saiu. Ainda bem, né? Então, antes de começar a falar de bexiga, eu tenho que falar do líquido da urina, né? Então, é importante falar que você deve ingerir uma quantidade boa de água por dia. Em torno aí, digamos que de 2 a 3 litros por dia. É comum a pessoa com deficiência beber pouco líquido para evitar ficar fazendo cateterismo, né? Eu mesmo faço isso de vez em quando, mas por quê? Às vezes eu vou a algum lugar que eu sei que vai ser meio complicado de fazer o cateterismo, então eu bebo menos líquido para não correr o risco de ter perda de urina. Mas assim que eu volto para casa ou eu vou para outro lugar, eu compenso isso aí ingerindo mais água. Para quem acha que eu bebo pouco líquido, em dias que eu saio para treinar e está muito quente, eu chego a beber até 6 litros de água por dia. Então, é um bocadinho de água, né? É um tanto quanto bom. E você ingerir água é muito importante, porque deixa o seu organismo hidratado, sua pele hidratada. Com isso, diminui os riscos de você ter uma úlcera de pressão, a famosa escária. Então, beba água, que é muito importante para o funcionamento do seu intestino, para manter a sua pele íntegra, então ajuda nisso também. E não deixa você ficar desidratado, que também é importante a gente manter sempre o corpo hidratado. Vamos começar a falar sobre bexiga neurogênica. Então, o que é essa famosa bexiga neurogênica? Não é nada mais do que uma bexiga que não tem comunicação com o cérebro. Então o cérebro não sabe quando a bexiga está enchendo ou se está na hora de esvaziar a bexiga. Se você manda, por exemplo, eu quero fazer xixi, né? Então o músculo da bexiga vai contrair, o esfíncter vai abrir para a urina sair. Então a bexiga neurogênica é a falta de todos esses controles. Teoricamente é bem simples, e é mesmo, é simples mesmo. Então a bexiga neurogênica pode decorrer aí de uma lesão cerebral, alguns tipos de doenças degenerativas também pode acontecer a bexiga neurogênica, em alguma lesão medular que você porventura venha a ter, também causa essa bexiga neurogênica. Tudo isso porque não tem comunicação entre o cérebro e a bexiga. Então a bexiga ela passa a agir por si só. Agora, para quem tem uma lesão aí incompleta, é normal às vezes a pessoa sentir a bexiga enchendo, mas não conseguir esvaziar, ou se não, às vezes até consegue esvaziar, mas não esvazia 100%. Então pode acontecer isso também dependendo do tipo de lesão que você tem. Então, se a bexiga neurogênica é a falta de comunicação entre o cérebro e a bexiga é o cérebro, então o que vem a ser a hiperatividade do detrusor? Também, gente, é bastante simples. O detrusor é o músculo que fica lá na bexiga. A bexiga não é nada mais, nada menos do que, entre aspas, aí um balão, né? Que em vez de você soprar e ter ar, o rim manda urina lá para dentro. Então, o detrusor é o músculo ali que fica ao redor da bexiga, tá? E a hiperatividade do detrusor nada mais, nada menos do que o músculo, ele fica contraindo o tempo todo. O tempo todo não, né? Digamos que quando a bexiga começa a encher, como não tem a comunicação com o cérebro, o músculo não sabe o que faz e ele contrai. Quando o músculo contrai, o que acontece? Você tem a perda da urina. Isso se o seu esfíncter estiver aberto. Se não, caso o tetra sente algum arrepio, algum desconforto, quem é paraplégico e tem uma lesão abaixo de T6, não vai sentir esse arrepio, esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes sua bexiga pode contrair, você tem perda
e você nem sabe, ou senão às vezes você não tem perda, também não sabe nem que seu músculo está contraindo, né? E essa hiperatividade é um problema meio complicado quando não está controlada e quando sua bexiga está muito cheia, porque quando o músculo contrai, então quando sua bexiga ali força a urina, se ela não sair, ela pode retornar para o rim, com isso vai dando um refluxo renal e pode acabar matando os seus rins aos poucos. É por isso que eu sempre bato na tecla aqui, sempre falo sobre cateterismo aqui no canal, porque é muito importante, porque somente esvaziando sua bexiga, né, que você não vai ter esse problema da urina voltar, porque se não tiver urina para voltar, seu rim vai continuar íntegro. Então, com essa hiperatividade do detrusor, pode acontecer mais uma coisa não muito legal, além de poder danificar o seu rim. Como o músculo fica contraindo ali toda vez que a bexiga começa a encher, o músculo começa a ficar muito forte, é igual quando você vai para uma academia, né? Você vai para a academia e você começa a aumentar a sua musculatura porque você fica fazendo força ali praticamente o tempo todo. E o músculo da sua bexiga também acontece a mesma coisa. Ele começa a ficar muito forte e muito espesso. Acontece que a sua bexiga passa a caber cada vez menos urina, tá? Uma bexiga normal aí, digamos que caberia entre 400 a 600 ml, tá? Uma bexiga de uma pessoa que não tem problema nenhum. Você, quando tem uma hiperatividade do detrusor, dependendo como for a sua atividade desse músculo, né? Se ele for controlado ou não, existem alguns remédios aí que ajudam esse músculo a relaxar. Então, mesmo se ele quiser contrair, ele não vai ter tanta força, entre aspas, tá? Assim para contrair, porque o remédio não vai deixar. Com isso, sua bexiga ela aguenta mais capacidade de urina. Então, esse músculo vai ficando espesso, né? E esse é um problema que atrapalha muito o nosso dia a dia. Imagina você ter que fazer cateterismo aí, sei lá, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, porque sua bexiga cabe 200 ml, 150 ml. Então, essa hiperatividade do detrusor também é conhecida como bexiga hiperativa. Então, digamos aí que querem dizer a mesma coisa. Então, a bexiga hiperativa é isso. Ela começa a encher, ela contrai e você tem perda. Ela não deixa aí sua bexiga aguentar grandes capacidades. Então, começou a encher, contraiu, teve perda ou não tem perda. Pode dar um refluxo renal aí, por isso que é importante você fazer um exame chamado urodinâmica, tá? Esse exame é muito importante, que ele vai saber o tanto que a sua bexiga cabe, quando começam suas contrações, qual que é a quantidade de urina que tem na sua bexiga, quando começam essas contrações. Então, procure o seu urologista e faça esse exame. Então, faltou falar da bexiga hipoativa. Então, o que é uma bexiga hipoativa? É uma bexiga que não vai contrair. Com isso, se começar a encher muito a sua bexiga, você pode ficar com o famoso bexigoma, né? Quando a sua bexiga aí chega na capacidade de 1 litro, 1 litro e 200, 1 litro e 300, isso é bexigoma. Sua bexiga já está lá nas cucuias, pela quantidade mesmo de urina que tem lá dentro. Por um lado, é interessante a bexiga hipoativa, porque com isso você não precisa tomar remédio, sua bexiga cabe grandes capacidades aí, embora não seja interessante deixar passar de 600 ml, que seria o normal de uma bexiga, tá? O grande risco é ela encher demais. Geralmente quem tem bexiga hipoativa são lesões mais baixas, então não vai ter desreflexia, né? Não vai sentir nada disso e pode causar um refluxo renal aí. Com isso, vai matando o seu rim. Então é importante você manter o cateterismo sempre na hora certa para evitar esse tipo de coisa. Agora eu vou fazer uma comparação entre bexiga hiperativa e bexiga hipoativa. A bexiga hiperativa é aquela que contrai muito, então ela vai ter pouca capacidade. A bexiga hipoativa vai ter uma boa capacidade de urina, então vai armazenar mais. Tá? A bexiga hiperativa, dependendo do caso, pode ter a vantagem de você eliminar praticamente aí toda a quantidade de urina sozinho, tá? Só com a contração da bexiga. A bexiga hipoativa não vai ter essa vantagem aí de ter essa contração. Em relação à infecção urinária, não tem nada a ver com o tipo de bexiga
que você tem. Muita gente acha, minha bexiga é hipoativa, por isso que eu tenho tanta infecção urinária. Não, minha bexiga é hiperativa, por isso que eu tenho tanta infecção urinária. Então, a verdade não é essa, tá? O grande problema de infecção urinária é na técnica de fazer o cateterismo. Uma coisa interessante falar aqui, né, a bexiga hipoativa, como ela geralmente vai ter sempre mais capacidade, vai ficar mais urina retida lá dentro, isso sim pode causar, tá, maior incidência aí de infecção urinária, tá? Mas não quer dizer isso, que se você fizer a técnica direitinho do cateterismo e esvaziar a sua bexiga, provavelmente você não terá infecção urinária, claro, se você tomou todos os cuidados na hora de fazer o cateterismo. A bexiga hiperativa também, ela não é raro de esvaziar praticamente toda, tá? Porque é normal ficar em torno aí de 50 ml dentro da bexiga, tá? Uma pessoa que não tem problema nenhum na bexiga, quando ele urina, fica em torno aí de 40, 50 ml, é normal. Então, quando fica mais ou menos essa quantidade, não tem muito líquido para as bactérias ali se proliferarem. Então, com isso, é mais difícil de você ter uma infecção urinária, tá? Mesmo colonizado, é mais difícil de virar aí uma infecção urinária. Então, repito aqui de novo, o mais importante é você fazer um cateterismo bem feito, né? Fazer aquela técnica bacana e não ter esse problema aí de ficar um resíduo muito grande na sua bexiga, proliferar quantidade muito grande de bactéria e ter uma infecção urinária. E com essa relação aí de hiperatividade e hipoatividade, sempre vem a pergunta: a ampliação vesical, ela é para mim? Eu posso fazer? Né? O que é o Mitrofanoff, que o pessoal tanto fala também, que geralmente ocorre junto aí com ampliação vesical. Então, ampliação vesical nada mais é do que tirar um pedaço do seu intestino e fazer um corte na bexiga e costura ali esse intestino. Com isso, a sua bexiga vai ficar com maior capacidade. Para quem tem bexiga hiperativa, é muito bacana, porque como você corta ali a bexiga e coloca uma camada de tecido do seu intestino, o tecido do seu intestino ele não é inervado, então ele não vai contrair. Com isso, sua bexiga vai ter uma maior capacidade para reter a urina ali, sem ter muito problema com isso. O único problema da ampliação vesical é que o tecido do intestino, ele não é o tecido da sua bexiga, né? É uma coisa diferente. Então, se você deixar a sua bexiga encher muito, pode acontecer de rasgar e você ter essa urina extravasada aí para dentro do corpo. E isso é muito sério, isso é caso de risco de morte, uma coisa dessa. Então, quem tem geralmente ampliação vesical tem que ficar muito esperto para não deixar a bexiga ficar muito cheia, tá? Uma outra coisa que acontece é que o nosso intestino ele produz muco, né? Então, esse intestino, esse pedaço de intestino que está na sua bexiga vai começar a produzir muco na sua urina. Então, é normal quando você passar a sonda ali, fazer o cateterismo, sair um pouco de muco. E o que é esse Mitrofanoff? Essa técnica que geralmente faz junto com a ampliação vesical. O Mitrofanoff nada é do que ligar a sua bexiga ao meio externo por um outro canal sem ser a sua uretra. Geralmente eles fazem muito dentro do umbigo, então vai ficar um buraquinho dentro do umbigo que você vai passar a sonda pelo umbigo que vai chegar na bexiga. Vamos supor, para quem é mulher aí e tem aquele problema de passar sonda que é mais complicado, né? Às vezes tem que pegar um espelhinho, aquele negócio todo. Quando você faz o Mitrofanoff, tá? Esse problema praticamente acaba, porque você tem acesso pela frente do seu corpo à sua bexiga, tá? E esse canal geralmente é feito com apêndice, tá? Quando o apêndice não dá para fazer, ele é muito pequeno, teve algum problema, eles podem usar até um pedaço do seu intestino, né? Quem é mulher pode usar uma tuba uterina, por exemplo, né? Então tem esses problemas, né? E dependendo do tamanho, o buraco não fica no umbigo, ele pode ficar um pouquinho mais para baixo. No meu ver, eu acho que não é ruim não. Eu já pensei em fazer essa cirurgia, porque para mim eu acho que ia me ajudar bastante na hora de fazer o cateterismo. Vamos supor, eu baixo um pouquinho a minha calça, subo um pouquinho a minha blusa, eu estou fazendo o cateterismo ali muito mais simples, né?
do que ter que abaixar mais a minha calça ali para poder fazer o cateterismo. Para as mulheres eu nem comento, né? Que é muito mais complicado. Eu imagino um malabarismo que deva ser para poder fazer isso. Então eu quero saber de você aí se sanou suas dúvidas, se não sanou. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Deixa também se você tem a sua bexiga hiperativa, hipoativa, e o que você acha disso, que ajuda muita gente quando aí essa discussão começa nos comentários. É muito legal, tá? E gente, não se esquece, gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal. Muita gente vem, assiste o vídeo e não se inscreve no canal, então inscreva. Para você sai de graça e para mim ajuda um bocado. E também, se você achou o vídeo interessante e quiser compartilhar com outra pessoa, também vai ser muito bacana, que além de ajudar uma outra pessoa, também vai estar me ajudando. Então, gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.